Bom, a gente volta a falar do rebaixamento da perspectiva da nota brasileira. Temos aí em tela o comunicado divulgado pela agência Moody's, onde estão as explicações dadas pela agência de classificação de risco. Aí eu vou destacar aqui dois trechos que me chamaram mais a atenção. Tá? O primeiro deles diz aqui, ó, em vista de uma deterioração acentuada, eu estou lendo na versão em inglês, que infelizmente eu não tenho aqui para espelhar, mas o que diz aqui, olha, em vista de uma deterioração acentuada na capacidade de pagamento da dívida e de um progresso mais lento que o esperado no enfrentamento da rigidez de gastos, e na construção de credibilidade em torno da política fiscal. Este trecho é onde a Moody's menciona o que está por trás desta decisão. Então, aqui ó, no segundo parágrafo, que a mudança no outlook, na perspectiva para estável, então reflete a deterioração acentuada na capacidade de pagamento da dívida, um progresso mais lento do que esperado no enfrentamento da rigidez dos gastos, ou seja, do orçamento, e também lentidão na construção de credibilidade em torno da política fiscal. Estas são as explicações da agência de classificação de risco Moody's para esta piora da nota brasileira. Aí no comunicado, é um comunicado longo, que tem 2 ou 3 páginas, com uma série de avaliações, há inclusive elogios, enfim, é uma avaliação bastante completa da situação brasileira. E os economistas da Moody's também destacam aqui um outro trecho, que as reformas mais profundas, como a desvinculação das receitas e dos benefícios sociais, seriam necessários para aliviar grande parte da rigidez dos gastos do Brasil e aumentar a capacidade do governo de responder a choques. Portanto, a agência Moody's destaca que o que o governo tem feito está sendo lento, houve uma deterioração acentuada da capacidade de pagamento da dívida e sugere como medida uma desvinculação de benefícios sociais do salário mínimo. Esta é uma possibilidade que há bastante tempo se ouve entre os economistas, especialmente pensando que o salário mínimo hoje no Brasil oferece aos trabalhadores ganhos reais, o que é muito importante para reforçar a capacidade de demanda de compra dos mais pobres, e ao mesmo tempo dá aos aposentados aumentos de ganhos reais, mesmo para aqueles que não estão mais na população economicamente ativa. Esta é apontada, este fenômeno, este fato, é apontado como sendo uma distorção da economia brasileira que dá aos aposentados ganhos reais que, em tese, estariam respaldados por exemplo, produtividade, e que, ao estar fora da população economicamente ativa, você não consegue ter este ganho de produtividade. Então, é um aumento de renda sem que haja o ganho de produtividade em troca. Isto é apontado como sendo uma distorção da economia brasileira. Então, Moody's rebaixou a perspectiva, piorou a perspectiva para a nota brasileira, era positiva, passou para estável, não mudou a nota brasileira, essa continua estável, paradinha, BA1, e menciona como razões deterioração acentuada da capacidade de pagamento da dívida, progresso lento no enfrentamento da rigidez dos gastos e progresso lento na construção de credibilidade nas contas públicas. E sugere, para que o Brasil tenha uma melhora nas contas públicas, por exemplo, desvincular os benefícios sociais do salário mínimo. Por exemplo, aposentadorias, BPC, tudo isso hoje segue o salário mínimo por uma decisão do governo. A gente já tem a resposta do governo a esta decisão anunciada no início desta noite, finalzinho da tarde. Cris Norberto está de volta com o outro lado do Ministério da Fazenda. O que diz a Fazenda, Cris? Oi, Naka. Pois é, o Tesouro Nacional divulgou uma nota uns 15, 20 minutos depois que a Moody's publicou essa avaliação e
faz essa avaliação, né, dizendo primeiro que, de certa forma, comemorando o fato de ter continuado, né, com a nota instável, né, mas essa perspectivas, eles trazem justamente esse escopo, né, de tudo que você estava falando sobre essa perspectiva de por que mudou essa avaliação, né, futura da Moody's. E aí, o que eles trazem? Inclusive, você estava falando, né, com relação a essa questão da dívida, e só para a gente trazer um dado atual, a dívida pública entre março e abril avançou 1,44%, saindo de 7,5 trilhões para 7,6 trilhões de reais. Mas aí o Tesouro Nacional, nesse sentido que você estava falando sobre a desvinculação de receitas e desindexação de benefícios sociais do salário mínimo, o governo, né, o Ministério da Fazenda, o Tesouro Nacional, diz que dá uma abertura para uma possível melhora na nota de crédito do país, né, que eles podem, ou seja, adotar esse tipo de medidas, ver como que podem ser feitos, justamente porque a própria Moody's aponta esse norte para que possa ser feito. Lembrando que no ano passado, inclusive Sérgio Firpo, que era secretário de Monitoramento e Avaliação no Ministério do Planejamento, que saiu recentemente, ele defendeu isso, né, trouxe ali alguns cálculos e tudo mais, e saiu justamente da pasta porque não estava conseguindo aplicar todos esses cálculos que ele estava fazendo. Mas o Tesouro Nacional também traz outras perspectivas, dizendo que sobre essa questão de haver um risco, né, de pressão para baixo na perspectiva de rating, caso o governo não consiga avançar com essas medidas, ele diz que o Ministério da Fazenda reafirma o compromisso com a melhoria contínua dos resultados fiscais e com o aprofundamento do processo de reformas estruturais essenciais para garantir o maior crescimento a longo prazo e assegurar o equilíbrio das contas públicas. O Tesouro ainda reforça a parceria com o Congresso Nacional, dizendo que o Congresso Nacional tem demonstrado eficácia em aprovar diversas medidas relevantes, incluindo uma ampla reforma tributária. Essa é a posição, então, do Tesouro Nacional, logo depois de ter recebido essa análise da Moody's. Naca. Muito bem, Cris. É o Ministério da Fazenda, o Tesouro Nacional, dizendo, olha, reconhecendo o que aconteceu, mas o fato é que havia a possibilidade da Moody's melhorar a nota brasileira, hoje já não há mais. O próximo passo não será de melhora. A Moody's entende que piorou o balanço de riscos, para usar um termo do Banco Central, e agora é estável a perspectiva da nota brasileira. Cris Norberto, direto de Brasília, obrigado pelo posicionamento do Ministério da Fazenda e do Tesouro Nacional. Ainda só para concluir essa história da Moody's, a leitura deste documento é muito interessante porque pontua vários aspectos que a gente traz aqui no CNN Money. Toda a imprensa brasileira econômica tem falado sobre isso, sobre onde moram as fragilidades das nossas contas públicas. O texto menciona aqui, por exemplo, houve um aumento significativo da inflação e das expectativas de inflação em um contexto de forte atividade econômica. Isso levou o Banco Central a retomar o aperto monetário vigoroso. E como a estrutura da dívida pública é muito sensível aos juros, os pagamentos de juros aumentarão significativamente e levarão a déficits fiscais e acúmulo da dívida neste período 2025-2026 maiores do que o previstos anteriormente. Ou seja, a situação fiscal gera mais inflação, requer a reação do Banco Central. O Brasil, como emissor de dívida, paga mais juros. Isso piora a situação das contas públicas e a gente vai pagar mais juros da dívida em 2025 e 2026. Isso piora ainda mais a situação das nossas contas públicas. Então, a Moody's mostrando, botando o dedo na ferida das nossas fragilidades.